Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando em Goiás, 6 horas e 40 minutos da manhã. Tá um dia nublado, fresco, tá menos de 20 graus. Uma noite muito agradável, choveu, claro, né? Esse ano tá sendo bem pródigo em chuva, mas ninguém quer saber, né? Vamos comentar um pouco sobre ontem. Bom, como nós havíamos previsto, o mundo não acabou. Certo? É evidente. Eu acho que a gente pode começar por onde a gente terminou na live de ontem. Vamos falar um pouco dos catastrofistas. Ah, o mundo vai acabar, não sei o que, vai ter bomba nuclear de um lado do outro. Não vai. Vamos explicar por que não vai. Na verdade, a melhor forma de nós tentarmos compreender isso é estabelecendo a diferença entre o conflito travado pela Rússia contra a OTAN e o conflito travado pelos persas contra o Estado ilegítimo, contra o Ocidente. São conflitos de natureza diferente e soluções também são diferentes em um e outro caso. Vamos começar com o caso russo, na verdade. Qual que é o esquema da Ucrânia? A Ucrânia é Rússia. A Rússia encara o conflito ucraniano como uma espécie de guerra civil, certo? Ela estava disposta, você vê como é que são as coisas, né? Ela estava disposta a manter a Ucrânia como Estado-nação, desde que as minorias do Donbás, cara, a minoria restrita, pudessem continuar. Na verdade, no Donbás, os russos étnicos nem são minoria, são larga maioria. Pudessem continuar praticando os costumes, o idioma, essas coisas todas. E a OTAN incitou a Ucrânia a não permitir nem isso. Na verdade, o que a Ucrânia queria era ucranizar o país inteiro. Gente, não ia rolar. Os ucranianos, não estou dizendo que eles não existem, existem. São um grupo étnico afim aos poloneses que habita as regiões do oeste do país, entre o Médio Dnieper e os Cárpatos. Então, uma região específica lá da Ucrânia. O que eles queriam? Que todo o país fosse ucranizado, falasse o idioma ucraniano. Por exemplo, o Zelensky. O Zelensky, ele não falava ucraniano. Antes de ser eleito presidente, ele era falante de russo. Ele aprendeu a falar ucraniano depois que foi eleito presidente. Então isso demonstra muito bem que a Ucrânia é um país forçado. É uma existência forçada. Eles queriam obrigar toda a população do sul e do leste a adotar uma cultura que não era a deles. Certo? Esse é o caso. E é óbvio que a estratégia da OTAN sempre é dividir para conquistar, né? Onde a OTAN tem interesse, ela promove separatismo, seccionismo, divisão. O que são os identitários? É um grupo diversionista. Certo? Eles impedem a união das pessoas, a reunião das pessoas enquanto nacionalidade e enquanto classe. É isso que eles conseguem. E com a desculpa de combater a opressão, eles aumentam. Porque veja, por exemplo, eu acho que o caso das mulheres é bem ilustrativo. Você tem um movimento feminista, né, que tem várias correntes, umas que a gente concorda plenamente, outras que não dá para tancar de forma nenhuma, né? Feminismo radical é meio complicado. E o liberalismo feminino é mais difícil ainda, porque eu não vou achar ruim as mulheres mostrando os peitos. Mas eu não creio que isso vai ajudar elas. Mas estão lá elas, né? Então elas estão brigando entre si, as feministas de esquerda com as feministas liberais, com as feministas radicais.
E agora elas estão brigando também com o pessoal LGBTQINAP+, por causa da questão das mulheres trans. E eu acho isso complicadíssimo, porque, para pensar, quantas são as mulheres trans? Estatisticamente, são o quê? 0,5%? Cria-se todo um auê, certo? Todo um auê. E aí você tem palavras de ordem, né? Não sei o quê. O debate é feito com palavras de ordem. Ah, porque isso é transfobia, você está querendo justificar o seu preconceito? Não, gente. Não estou querendo justificar preconceito nenhum. Até porque eu não devo nada para essa gente. Não devo um centavo para eles. Eu devo para o dentista R$6.500. Mas para essa gente eu não devo nada, não. Certo? Não quero justificar porcaria nenhuma. Eu só estou dizendo o óbvio. É claro que existem pessoas trans. Já tive vizinhas trans. Na época chamava hermafrodita, né? A pessoa é geneticamente, no caso específico dessa ser humana, a pessoa era geneticamente mulher, mas por causa de algum problema hormonal, acho que gonadotropismo, uma coisa assim, teve uma expressão masculina. Bom, enfim, registraram ela como homem por causa disso, mas ela era mulher, biologicamente falando, né, do ponto de vista genético, e mais tarde, quando se tornou adolescente, ela se reconheceu como mulher. Então eu vi isso acontecer, eu vi alunos meus que se tornaram alunas. E não foi bem antes de, como diz o outro, de virar modinha. A pessoa se sentia mulher, não é uma questão de expressão genética ou de expressão gonadotropópica. Era mental mesmo, a pessoa se sentia mulher e se tornou mulher. Certo? Então isso de fato acontece. Perfeito? Isso de fato acontece. Agora, transformar isso numa enorme bandeira diversionista, que não acrescenta em nada a luta das mulheres, aí é difícil, cara, é difícil. Porque as mulheres são 51%, 52% da população humana. E usar os 0,3%, 0,2% de homens que se sentem mulheres para oprimi-las ainda mais, eu não vejo vantagem, sinceramente. Nem acho certo, nem acho correto. A gente tem que respeitar o direito de todo mundo, mas, né, sem aumentar a pressão para cima de grupo nenhum. Esse é um ponto. Então, a Rússia encara essa questão também como uma disputa civilizacional. Né? A Rússia não concorda com a civilização ocidental. A Rússia não concorda com o liberalismo. Até porque a Rússia já sabe o que é o liberalismo. Foi o governo Boris Yeltsin. Né? O governo Boris Yeltsin apareceram com essas lá. E aí as lembranças que os russos têm disso são horríveis. A gente não pode julgá-los. De toda forma, o povo russo é muito complexo. Múltiplo e vário. Os ucranianos são russos. A OTAN quer separar a Ucrânia da Rússia, porque a Europa, como nós já explicamos, é um continente muito pobre, né? É um continente bem pobre, não tem recurso natural, não tem recurso energético, poucos solos férteis, sabe, um lugarzinho bem complicado, bem difícil. Se tornou rica pilhando e roubando os outros continentes. Essa é a verdade, esse é o Ocidente. Uma elite que pilhava a própria população e depois estendeu isso às outras populações do mundo. Foi assim que o Ocidente se fez. Ok. E a Rússia sempre foi um alvo do Ocidente. Certo? Nesse sentido, gatinho bonito, nesse sentido, a Rússia encara o conflito ucraniano como uma espécie de guerra civil. E como eu disse no início, eles estavam tranquilos, cara. Deixa a Ucrânia existir, mas preserva os direitos da população russa. Não foi o que aconteceu. Eles queriam esmagar os direitos da população russa. E aí nós temos uma questão jurídica que pouca gente comenta, porque não é conveniente, que nós temos que falar.
milhões de pessoas na Ucrânia, em toda a ex-União Soviética, têm passaporte russo. Então elas tecnicamente são russas de fato. O Putin foi eleito pelos russos, então ele tem que defender os russos, indiferente de onde esses russos habitam. Essa foi a questão de fundo, certo? A grande maioria da população do Donbass e do sudeste da Ucrânia tem passaporte russo. Então são russos. O governo russo não podia simplesmente aceitar a OTAN e o governo ucraniano oprimir essas pessoas. Simples assim. Por isso o Ocidente forçou até a guerra sair. Ok. De início, garantiu os direitos dessa minoria. A Ucrânia não aceitou. Bom, aí a federação reconhece a independência de Donetsk e Lugansk, que viu que não dava para conviver dentro do Estado ucraniano. Mas a OTAN e a Ucrânia não aceitaram, tentaram enganar a Rússia 2 vezes com os acordos de Minsk. Ok. A federação parte para libertar então todo o sul e o sudeste da Ucrânia, né, para libertar os russos da opressão do Estado ucraniano. Ok. E ela vinha avançando cidade por cidade, né, para libertar cidade por cidade. Uma coisa demorada, mas que fazia todo o sentido do mundo, porque o objetivo principal da Rússia, como o próprio Vladimir afirmou, era desnazificar o país. Então tinha objetivos muito mais amplos, que empobrecer a Europa, né? Que acabou acontecendo. A Europa propôs sanções, na verdade quem propôs foram os Estados Unidos, né? Sanções contra a Federação. Essas sanções rapidamente se voltaram contra eles mesmos. A Rússia nunca teve tão melhor economicamente, nunca teve tão bem, está muito bem economicamente. A Europa se lascou, né, nessa de defender os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ganharam, aumentaram as exportações de petróleo e arma para a Europa, porque a única coisa que os Estados Unidos ainda conseguem exportar de maneira competitiva produtos industriais, é petróleo e arma. Então as exportações para a Europa até essas duas coisas, hidrocarbonetos e armas, aumentaram. Então os Estados Unidos ganham, a Europa perdeu assim. A Alemanha foi moída. O Reino Unido está passando por um processo de terceira mundização, certo? Então, para a Rússia estava tudo tranquilo. Vamos deixar a própria Europa engasgar com o veneno dela mesma, aos poucos. Só que aí a coisa mudou. Vendo-se inapelavelmente derrotada, a Ucrânia, orientada pela OTAN, adotou uma nova estratégia, que é atacar alvos da Federação Russa dentro da Rússia. Ainda teve aquele incidente, aquele atentado terrorista em Krokus, que foi promovido pelo Estado ucraniano. Não há muitas dúvidas a respeito disso. E a resposta da Rússia, muita gente esperava, eu inclusive, que ela iria macetar alguma cidade, não, alguma estrutura de comando, para se vingar, mas não foi o que ela fez. O que a Rússia fez foi mudar completamente a estratégia dela, de libertação cidade por cidade, para rendição da Ucrânia. O que a Rússia quer agora, nitidamente, é que a Ucrânia se renda. Simples assim. A Ucrânia vai se render. Acabou, está acabando, né? A estrutura energética, gás, produção e distribuição de energia elétrica, fica sem água, fica sem distribuição de combustível, se torna inviável. E agora é o país inteiro, não é uma cidade ou outra não, o país inteiro sem gás. Teve uma explosão gigantesca na fronteira com a Polônia, porque os russos liquidaram de uma só vez um depósito de 11 bilhões de metros cúbicos de gás, certo? Junto à fronteira com a Polônia. E liquidaram um pouco antes a maior termoelétrica do país, não existe mais. Inutilizaram praticamente todas as hidrelétricas do país, sem destruir as barragens. Eles inutilizaram as hidrelétricas. E também estão atacando o centro de logística e distribuição de energia.
assim como de transporte. Então, o objetivo agora é que a Ucrânia se renda. E ponto.